O primeiro episódio da Miss Marvel superou todas as expectativas e principalmente pela fidelidade absurda que eles trouxeram aos quadrinhos. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar 20 momentos do episódio que foram idênticos aos quadrinhos, combinado? Então bora lá! E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, que nem eu disse lá no meu vídeo de análise, esse primeiro episódio trouxe uma fidelidade gigantesca aos quadrinhos e eu disse que eu traria um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Então nesse vídeo eu vou te mostrar todas as cenas em ordem cronológica que aparecem nesse primeiro episódio que fazem referência aos quadrinhos. E a propósito, se você não viu esse vídeo de análise, eu vou deixar ele aqui nos cards para depois você dar uma olhada, porque, meu, tem muita coisa importante lá que a gente precisa analisar, que tem conexão direta com o CM. Mas agora sim, sem mais enrolação, bora lá! O episódio começa com a Kamala contando a sua fanfic que ela tá fazendo sobre os Vingadores e em um determinado momento aparece essa calopsita aqui. E essa é uma referência ao primeiro vilão que a Kamala ela enfrentou nos quadrinhos, que é uma espécie de clone do Thomas Edison, o inventor, que acabou misturando o seu DNA com a calopsita e ficou com essa aparência. E guarda bem esse nome aí, porque ele ainda vai aparecer dentro do episódio. E logo na sequência, quando ela tá subindo o vídeo dela no YouTube, aparece esse vídeo aqui, que traduzindo seria Homem-Formiga e Vespa de férias em Paris. E essa é uma referência direta a um momento dos quadrinhos onde ela conhece o Wolverine pela primeira vez e ela diz que ela já escreveu uma fanfic sobre ele e sobre a Tempestade, mas que não foi a fanfic mais votada dela. Então ele fica curioso e pergunta pra ela qual foi a fanfic mais votada e ela diz, as férias românticas de Ciclope e Emma Frost em Paris? E obviamente ele fica bravo com isso e sai andando. Então você percebe aí que é a mesma situação, a única diferença é que nos quadrinhos ela faz uma fanfic falando sobre a Emma Frost e o Ciclope e na série ela fala sobre o Homem-Formiga e a Vespa. Um pouco depois dela terminar a fanfic e subir o vídeo no canal dela, a mãe dela chama ela para ela se arrumar para não perder o horário do exame de carro dela. E nos quadrinhos acontece a mesma coisa, só que a mãe dela chama ela pra jantar, só que na mesma sequência. A Kamala ela tá no quarto dela, terminando a fanfic, e logo na sequência a mãe dela chama. É a mesma situação. E um pouco antes da Kamala descer, nós vemos nesse momento aí na parede do quarto dela o desenho de alguns unicórnios. E isso daí é uma referência à primeira fanfic que ela escreveu nos quadrinhos, que era de um planeta de unicórnios. Então quando a Kamala e a mãe dela descem para ir para a cozinha, acontece a mais incrível e maravilhosa referência aos quadrinhos. Na série elas descem e o irmão da Kamala tá rezando na mesa. Então o pai dela diz que se ele não parar de rezar o tempo todo e comer algo, um dia ele vai morrer de fome. Então o rapaz diz para que Allah perdoe ele um dia. E agora, meu, olha só o que acontece nos quadrinhos. As duas descem pelo mesmo lugar, o Amir e o pai da Kamala estão da mesma forma, um rezando e o outro lendo jornal, e o pai dela diz isso aqui quando ela desce. E aí o rapaz depois responde isso aqui. É, meus queridos, até as falas são idênticas. Fora que os atores, eles também são muito parecidos com os personagens dos quadrinhos. Fora que todos os nomes, eles também são iguais. Por exemplo, quando ela chega na escola, ela encontra os dois amigos dela, o Bruno e a Nakia, que são muito parecidos com os personagens dos quadrinhos e que também têm os mesmos nomes. Inclusive, uma outra personagem que é muito parecida também é a insuportável da Zoe, que é bem parecida com a dos quadrinhos, tanto na aparência quanto no nome e na personalidade também. E aproveitando que a gente tá falando deles, nos quadrinhos, o primeiro lugar que eles se encontram é na loja que o Bruno trabalha, que é a Circle K, que na série também tem o mesmo nome e até o letreiro na fachada tá na mesma posição. Meu, olha isso, cara, é uma fidelidade monstruosa aos quadrinhos. E sabe o que é mais fiel ainda?
é a nossa família aqui do Mundo Semi. Eu queria aproveitar esse momento para te convidar para se inscrever no canal, porque eu amo falar da Marvel e eu sei que você também ama o mundo da Marvel e seria um prazer gigante te ver aqui nos próximos vídeos, combinado? Mas continuando as referências, na série a Kamala ela quer muito ir em um evento que vai rolar, que é uma convenção de super-heróis, a VingaCon, e então ela vai e pede para os pais dela. E nos quadrinhos acontece a mesma situação. A única diferença é que ela não quer ir para um evento nos quadrinhos, ela quer ir para uma festa que vai rolar ali nas margens do Lago Jersey. E então ela vai e pede para os pais dela. E da mesma forma que acontece nos quadrinhos e na série, em ambas as situações ela recebe um não. Só que calma aí, meus senhores, essa cena fica ainda mais incrível. Nos quadrinhos ela diz que já tem 16 anos e de que ela não vai fazer nenhuma idiotice. E pergunta para os pais dela se eles não confiam nela. E na série, olha só o que ela diz. Eu tenho 16. Olha, eu prometo que não vou fazer nada estúpido. Vocês confiam em mim, né? E quer ver isso ficar ainda mais incrível? Na série, ela diz que ela tem 16 anos aos exatos 16 minutos de série. E calma aí, jovem gafanhoto, meu, isso fica ainda mais impressionante, porque nos quadrinhos o pai dela responde isso: é claro que eu confio em você, Beth, mas não é seguro para uma garota jovem sair tarde da noite com garotos estranhos, bebendo Deus sabe o que e pensando em Deus sabe o que. E olha o que os pais dela falam na série. Eu também. É que a gente não confia nas outras pessoas. E Bita, você ainda é tão nova e tem tanta gente estranha andando por aí à noite, garotos sabe? estranhos. Pensando em Deus sabe o que e bebendo Deus sabe o que. Mano, a pessoa que falar que essa série ela não tá sendo fiel aos quadrinhos, cara, precisa ser internada urgentemente. Meu, olha o cuidado e o tamanho do fanservice da produção dessa série, cara. Eles colocaram em situações extremamente parecidas com as dos quadrinhos, colocando personagens muito parecidos com os dos quadrinhos e inclusive até com as mesmas falas. Cara, quem tá sem fala agora sou eu. E vem comigo que eles não param por aí não, viu? Porque antes de subir pro quarto dela, ela diz pros pais dela de que ela só quer sair, de que ela não tá pedindo pra usar drogas. E é exatamente o que ela pensa nos quadrinhos, no momento em que ela tá subindo para o quarto dela. Nos quadrinhos, quando ela sobe pro quarto dela, a gente consegue ver ali no fundo um ursinho de uma preguiça com asas. E na série, quando o irmão dela entra no quarto dela pra conversar com ela, ele joga pra ela um ursinho de uma preguiça com asas. E ainda tem mais, viu? Porque nesse momento que a Kamala ela tá se olhando no espelho com a fantasia da Capitã Marvel, ela pega um lenço azul que tem ali e ela amarra na cintura. E essa é uma referência direta aos quadrinhos, quando ela se transforma pela primeira vez em Capitã Marvel e na cintura aparece um lenço amarrado da mesma forma. Só que a única diferença é que nos quadrinhos o lenço é vermelho e na série é azul. Um pouco depois, quando ela aparece no telhado conversando com o Bruno, a gente consegue ver lá no fundo um letreiro que tá escrito Edson Electric. E você lembra qual é o nome do primeiro vilão que ela enfrentou nos quadrinhos que eu falei pra você no início do vídeo? É, meus queridos, exato, é o mesmo nome. Eu disse pra você que ele ainda ia aparecer em outro momento na série. E aí fica um questionamento no ar, mas esse é mais um questionamento meu. Será que pode aparecer algum vilão na série que tenha o nome de Edson? Olha, eu iria achar sensacional. Depois disso, quando ela tá fugindo de casa pra ir pro evento, ela sai pela janela do quarto dela e ela se pendura numa árvore. E nos quadrinhos acontece exatamente a mesma coisa, ela foge de casa pela janela do quarto dela e ela também se pendura numa árvore. Quando ela chega no evento e ela acaba ativando os poderes dela sem querer e a Zoe é atingida pelo martelo do Thor, quando a Zoe ela tá quase caindo, ela estica o braço e impede que a Zoe caia no chão. E nos quadrinhos ela faz algo muito parecido, ela salva também a Zoe, só que esticando o braço dela e impedindo que ela se afogue. É galera, viu como que essa série ela tá intimamente ligada aos quadrinhos? E pra finalizar, as duas últimas referências acontecem quando ela tá voltando pra casa. Porque na série, quando ela tá voltando pra casa, ela entra pela janela do quarto dela
e na parede aparece o horário 11h11. E nos quadrinhos ela também volta entrando pela janela do quarto dela, só que o horário que ela tá voltando é meia-noite. Gente, foi por um pouquinho, por alguns minutos que também não bate até o horário. E quando ela entra no quarto dela, a mãe dela tá esperando ela lá e dá um baita de um esporro. E é a mesma coisa dos quadrinhos, quando ela chega em casa, o pai dela e a mãe dela aparecem lá, só que a mãe dela que dá um baita de um esporro nela. Olha, gente, na boa, eu já não tenho mais o que falar do nível de fidelidade dessa série aos quadrinhos, sério. E galera, eu juro, quando eu comecei a ler os quadrinhos da Miss Marvel, eu realmente não consegui parar de ler, porque é uma história muito envolvente, porque é uma história muito parecida com a nossa, uma vida comum, uma pessoa comum. E é uma história que realmente te prende do início ao fim. E se você quiser ter um quadrinho dela aí na tua casa, eu vou deixar aqui na descrição um link da Amazon para você comprar e ler aí na tua casa. Então você viu o quão fiel foi esse primeiro episódio aos quadrinhos, então já aproveita e clica nesse vídeo aqui, dá uma olhadinha na análise que eu fiz desse primeiro episódio, porque eu peguei minuto por minuto, fiz uma análise bem completaça e eu tenho certeza que você vai gostar. E pra você que já faz parte da nossa família, mais uma vez, obrigado por você ter me acompanhado em mais um vídeo, ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês, te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!